Diego Alves se reapresentou sem dores e está à disposição de Rogério Ceni para o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense amanhã no Maracanã. Vou falar com Juliano Lima ao vivo ali da porta do Ninho do Urubu. Bom dia para você, Juliano. Quais as notícias do Flamengo? Bom dia, Jana. Bom dia a todos que acompanham o Sport TV News. Pois é, como você disse, né? Boas notícias para o Flamengo. O goleiro Diego Alves se reapresentou e não sentiu dores. Deve ser titular contra o Atlético Goianiense amanhã no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Ele que vinha num desgaste até por conta de 2 meses parado, mais de 2 meses parado, né? O Diego Alves passou por lesão no ombro, depois se recuperou da Covid-19, ficou 5 partidas no banco de reservas quando o Hugo Souza estava em boa fase, voltou a ser titular com o Rogério Ceni e saiu no início do segundo tempo sentindo cãibra, né? Então ele foi avaliado e realmente foi constatado o diagnóstico inicial de cãibra, mas está tudo bem com ele, sem dores, e deve ser sim titular contra o Atlético Goianiense. O Flamengo que vai aí também tratando alguns jogadores importantes, né? E também alguns jogadores que estão com as seleções. No caso, o Isla com a seleção chilena, o Everton Ribeiro e o Pedro com a seleção brasileira também. E os jogadores que estão se recuperando de lesão, né? Rodrigo Caio, com dores na panturrilha, também segue em tratamento. A tendência é que ele volte somente para o jogo de ida contra o Racing pela Libertadores na outra semana. Então esse aí é desfalque certo. O Diego Ribas no meio-campo também é desfalque, ele está tratando ainda. A tendência é que o Diego Ribas vá se recuperando e quem sabe possa ter condições de jogo na quarta-feira no jogo de volta pela Copa do Brasil contra o São Paulo. O Felipe Luiz é outro jogador também que teve lesão na coxa, que também é dúvida para a partida contra o São Paulo, porque certamente contra o Atlético Goianiense amanhã ele deve ficar de fora. Então o Flamengo ainda com algumas dúvidas para montar essa partida. O Flamengo perdeu 4 chances, Jana, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E nessa rodada, se vencer o Atlético Goianiense, pode até assumir a liderança do Brasileirão, mas aí vai ter que depender de uma combinação de resultados. Vai ter que torcer contra o Internacional e também contra o Atlético Mineiro. Volto com vocês. Obrigada, Juliano. Bom dia para você, bom trabalho. Não tá fácil torcer contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro nessa rodada. O Internacional o Inter pega o o Santos muito que tá desfalcado, né? né? E o Atlético Mineiro pega o Corinthians, claro, numa condição razoável, mas que não vem fazendo um bom campeonato. Exatamente. Falando do Flamengo, é uma oportunidade, né, esse jogo para o Rogério, que tinha acabado de chegar, já entrou em campo para uma disputa de Copa do Brasil e agora pode aproveitar esse confronto com o Atlético Goianiense para tentar dar uma ajustada e fazer os testes que ele gostaria? Acho que ele vai ter um time em campo semelhante ao que ele... Não teria motivo para mudar tanto, né? Porque os desfalques são basicamente os mesmos. E a ideia de jogo dele contra o São Paulo, no meu entender, principalmente no primeiro tempo, funcionou muito bem. Sim. O Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo vencedor e ter tido uma tranquilidade até para vencer, para terminar a partida com uma vantagem. Não aconteceu, tomou um gol de início, se recuperou logo em seguida, manteve ali, aí caiu um pouquinho o ritmo e aí acabou entregando o gol para o São Paulo, né? Sim. Então, assim, eu imagino um Flamengo semelhante, só que contra um adversário de um outro porte. Que aí é uma oportunidade, então, para ele colocar esse trabalho em prática, já pensando no segundo jogo contra o São Paulo, né, Martim? Sim, exatamente. Como o Abel Ferreira falou sobre o Palmeiras, eu tenho que treinar jogando, né? Não tem treino. Então, o Flamengo vai ter que treinar jogando contra o Atlético Goianiense. Parece que faz 10 anos aquele jogo, né, em Goiânia, que o Atlético Goianiense ganhou de 3-0 do Flamengo. Já os dois times trocaram de técnico, já os dois times mudaram muito, né? Parece que foi em outro campeonato aquilo, mas faz só 3 meses na segunda rodada do Brasileiro. Agora os jogos de volta totalmente diferentes, né? Sim, assim, um jogo pensando também, projetando, né, pro jogo contra o São Paulo, no meio de semana pela Copa do Brasil. Agora ele pode aproveitar para dar mais ritmo, né? Gabigol tá voltando agora, Arrascaeta, o próprio Diego, que saiu com muita cãibra. Pois é. Né? Aliás, era uma preocupação da torcida do Flamengo, porque seria um peso muito grande ter que jogar com o Hugo depois daquela falha. Né? Inclusive para ele, né? Para o próprio Hugo. Sim, para ele. Principalmente para o próprio Hugo. E com o Diego voltando, o torcedor tem um pouco mais de tranquilidade, a defesa tem um pouco mais de segurança. Como é que ia ser ter que voltar uma bola ali para o Hugo nesse primeiro momento? Né? Agora, acho que Gabigol vai estar ainda melhor. Não acho que ele tenha ido mal no jogo contra o São Paulo, não.
ele se posicionou ali no limite para tentar ganhar as bolas em velocidade. Talvez na finalização não tenha sido perfeito. Mas cansou, né? Cansou. Não. A Arrascaeta Cansou. também vai estar com mais condição de jogo, preparado para mais tempo de jogo. E depois, para o outro jogo, aí tem aquela volta do jogador, do Everton e do Pedro. E o Flamengo vai pegar e vai dar um jeito de levar para São Paulo. O resgate de Montevidéu, né? O resgate de Montevidéu. O futebol brasileiro é o campeonato que a CBF dedica uma premiação tão alta, né? Um campeonato que é super legal, a Copa do Brasil, né? O formato é legal, a Copa do Brasil é demais, e aí a CBF sabota o seu próprio campeonato. Né? Não, e mesmo que o Everton Ribeiro, Martim, jogue 90 minutos contra o Uruguai, vai ter o resgate e um maior esforço na recuperação para colocar o cara 24 horas depois para jogar a partida. Teve um jogo da Copa do Brasil, se não me engano, na final entre Cruzeiro e Corinthians, que o Arrascaeta veio da Singapura, sei lá, do Japão, uma coisa assim. Que verdade. Enfim, chegar aqui de Montevidéu até São Paulo é moleza. Tá moleza. É uma ponte aérea, né? Tá fácil. É do lado. Martim, bom fim de semana para você. Bom final de semana, bom voto para vocês. Para todos nós. A gente ainda não sabe. Bom, volte. A gente ainda não sabe, né, se o Martim vai estar aqui com a gente na segunda-feira. Você sabe já, Martim? Você sabe já, Martim? Pelo que eu apurei, é razoável a chance de eu estar aqui ainda, mas não dá para cravar. É muito interessante, que eu também tenho algumas pendências a decidir hoje. Decidiremos. Então tá bom. Um beijo, Martim. Até segunda, então. Por hora, até segunda. Beijo. Valeu. Até, tchau. Sábado, o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense, às 21h30 no Maracanã. Inclusive o Zico participou do podcast do GE. Globo que fala especificamente do Flamengo. A gente separou um trechinho já. Vamos rodar agora para a gente depois bater papo sobre isso. Não conseguiria ser treinador de outro time, dirigir um time contra o Flamengo. Eu trabalho aqui no Kashima, no Japão. Só existe uma possibilidade, que seria no Mundial. E aí eu brinco, às vezes, dizendo que se fosse jogar Kashima Mundial e Flamengo, eu ia embora, ia lá para eu recebo uma mensagem do Rogério, estou indo lá pro Flamengo, tal, queria permissão. Falei, cara, eu só peço que Deus te ilumine aí nas atitudes, nas tuas escolhas. Jogos grandes, existem momentos que você não pode errar. Um bom período com o Domi, estava errando demais individualmente. A gente triplicou a torcida do Flamengo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro. E isso hoje o Flamengo está absoluto. O coração de rubro-negro é muito grande ainda. Ricardinho, Zico ali falando sobre chegada do Rogério Ceni. Também falando sobre a derrota do Flamengo, Hugo Souza, muita coisa. Esse podcast é bem bacana. Aliás, eu adoro podcast. Não sei se você escuta também, Ricardinho. Mas queria ouvir você. Sim. Escuta? Sim, escuto. Legal. Sim. E quando o Zico fala, a gente tem que parar um pouquinho para escutar sempre, né? Porque, sem dúvida, ele sempre fala com muito conhecimento. Não só do futebol, né? Que foi um craque, fora de série. Mas principalmente quando ele fala do Flamengo, né? Porque realmente a vivência dele do Flamengo, o maior ídolo, né, do Flamengo, e as colocações dele são pertinentes. Ele fez uma colocação ali, foi rápida, mas serviu para esse último confronto do Flamengo. Nos grandes jogos decisivos, em qualquer jogo, mas principalmente nos grandes jogos, você tem que estar o tempo todo concentrado, você não pode cometer alguns erros, né? E o Flamengo nesse jogo, especificamente, foi um erro individual, é verdade, de um jovem, mas cometeu um erro e lógico que por mais, e o Hugo é um jovem promissor e está ocupando espaço, por mais que ele tivesse a melhor intenção possível, você tem que sempre medir o risco, principalmente o goleiro dentro da área, né? Então essa colocação dele eu acho que foi importante, porque realmente nesses grandes jogos, alguns momentos ou alguns erros podem custar caro, né? E para o Flamengo foi nesse primeiro jogo. A gente vai observar o segundo jogo semana que vem, o São Paulo com a vantagem que construiu com esse gol, ver como é que vai ser. Agora,
É isso, tem que estar o tempo todo concentrado. Desconcentrou um minutinho,